Que tal você melhorar o valor da sua aposentadoria utilizando as contribuições lá do passado? Mas tem jeito, doutor? Sim, gente, tem jeito. Tem jeito de utilizar as contribuições do ano passado, retrasado e até antes disso para você melhorar a sua aposentadoria hoje, que você já tem, ou a sua aposentadoria que você vai ter no futuro. E hoje a gente vai explicar essa forma de melhorar a aposentadoria para você. Porém, eu ainda vou gravar mais tarde alguns vídeos sobre outras formas de melhorar o valor da aposentadoria. Assim, quero te convidar, se inscreva no nosso canal, porque assim você vai receber uma informação de que há um novo vídeo explicando outra forma de melhorar o valor do benefício. Certo? Combinado? Se inscreva aí e vamos para o vídeo. É o seguinte, para você entender como utilizar as contribuições do passado para melhorar o valor da aposentadoria, eu preciso te explicar uma coisa antes. Existia uma divergência entre os advogados. Tinha advogado que falava uma coisa, tinha advogado que falava outra, tinha juiz que entendia de um jeito, juiz que entendia de outro, a respeito de desde quando a gente tem que considerar o valor das contribuições feitas para calcular o valor da aposentadoria. Quando é que isso foi decidido? Bem pouco tempo atrás, quando decidiram a revisão da vida toda. Já ouviu falar da revisão da vida toda? Pois é, deu tudo errado. Mas quando foi decidida a revisão da vida toda, o STF bateu o martelo a respeito disso. Disse o seguinte: só é possível considerar no valor da aposentadoria as contribuições que a pessoa recolheu a partir de julho de 1994. Então, julho de 94 para frente, tudo que você pagou como contribuição deve entrar na conta da aposentadoria. Entendeu isso? Bom, e daí? Como é que se faz, então, esse cálculo? O INSS tem que considerar todos os meses em que constarem contribuições lá no CNIS. Então, o CNIS é aquele extrato lá que você consegue do INSS, que informa onde é que você trabalhou, quanto é que pagava de valor de salário para você e tal. Nesse CNIS, constam todas as contribuições mensais que você fez a vida inteira. Mas você só vai contar de julho de 94 para frente para a questão de valor. Para trás, ou a vida inteira, você vai considerar para fim de tempo de contribuição. Mas de valor de aposentadoria, de julho de 94 para frente, beleza? Então vamos nos concentrar de julho de 94 para frente. Onde é que está o problema? O INSS faz a conta direitinho. Ele pega julho de 94 para frente, faz a média e boa. Ele usa essa média certinho. Só que tem um probleminha aí, que é o seguinte: tem muita gente que tem o direito de recolher contribuições em atraso e não sabe. E também tem gente que trabalhou como empregado e nem precisa recolher as contribuições. Vou explicar isso melhor para vocês. Vamos supor que você trabalhou lá de 94 até 2000 em um lugar. Pagou direitinho o INSS nessa época. Vai constar lá no CNIS, o INSS. Porém, de 2000 até 2010, você trabalhou como empregado de alguém e essa pessoa não pagou o seu INSS. E até te dava os recibinhos lá de pagamento todo mês, você achava que estava pagando o INSS, mas não estava pagando o INSS. Gente, isso acontece muitas vezes, tá? Com empregados, isso acontece muitas vezes. E daí? Daí que se você comprovar que você trabalhou como empregado, quem tinha que ter contribuído era o patrão. Então, esse tempo trabalhado como empregado vai contar, beleza? Bom, e o valor das contribuições nesse tempo? Seria o valor que você tem lá no seu recibinho. Daí a dificuldade está em comprovar o valor, certo? Porque pouca gente que não tem registro em carteira ou que tem registro, mas a pessoa não paga, tem o recibo. Se tiver o recibo, beleza, está comprovado. E se não tiver o recibo? A única coisa que dá para você utilizar para comprovar o valor do benefício além do recibo, seriam movimentações bancárias, ou seja, a empresa te pagou por um cheque que você depositou ou a empresa te fez uma transferência para pagamento e aí está aparecendo lá na tua conta. Se isso aconteceu, também dá. Então, o recibo, transferência bancária ou cheque vão comprovar o valor que você recebeu como salário, como empregado, mesmo que o empregador não tenha pago o INSS. Você comprovando, esses períodos entram na conta. Porém, tem um outro lado dessa história, ou seja, talvez você não fosse empregado, talvez você fosse autônomo, dono de uma empresa ou grandes proprietários rurais. E aí, como é que faz para você comprovar o valor
desse rendimento seu e você contribuir. Gente, não é simples, tá bom? De comprovar esses valores de contribuição. Mas se você conseguir comprovar, em tese, o INSS teria que recolher o seu INSS e isso ia aparecer no CNIS e aí sim ia aumentar o valor do benefício. Olha, eu sei que esse negócio ficou muito assim avoado, então eu vou contar um caso específico para vocês de uma pessoa que nos procurou há 2 anos atrás para fazer a sua aposentadoria e aí a gente descobriu que se ele se aposentasse naquela data, ele se aposentaria mais ou menos com R$ 4.000. Mas se ele recolhesse os atrasados por 2 anos, ele se aposentaria com R$ 6.000. Percebe? 4.000 para 6.000, 2.000 a mais ele conseguiria na sua aposentadoria. E aí? Aí que o INSS teve que engolir ele e permitir que ele recolhesse em atraso esse período que ele não tinha recolhido. Ele comprovou que ele tinha trabalhado, aqui está o meu trabalho, eu sou empresário. E ele comprovou as retiradas que ele fazia da empresa. E aí ele teve que contribuir esses valores, evidentemente. Mas ao contribuir, ele conseguiu se aposentar com 2.000 a mais. Entenderam? Acho que ficou mais concreto, né? Ou seja, como é que faz para você considerar contribuições para trás para melhorar o valor da aposentadoria? Ou você recolhe em atraso, se você for contribuinte individual, que são o empresário, pequeno empresário ou grande empresário, o proprietário rural, só os grandes proprietários rurais, ou autônomos. Em regra são esses. Se você trabalhou assim, como contribuinte individual, você tem que recolher em atraso e o INSS só vai deixar você pagar sobre mais do que um salário mínimo se você comprovar qual era a sua retirada. Como é que você comprova isso? Retiradas que você faz da empresa ficam comprovadas pela movimentação bancária. Declaração de imposto de renda. Você declara imposto de renda, mas não contribui para o INSS. Essa declaração é muito comum, por exemplo, para dentista, para médico. Por quê? Porque o cliente pede o recibo, você vai ter que declarar, e você declara o imposto de renda, mas o INSS é muito mais caro que o imposto de renda, e aí você não paga o imposto de renda. Se isso aconteceu, também dá para comprovar. Ou seja, movimentações bancárias e o comprovante do imposto de renda servem como documento para comprovar o valor da contribuição e permitir que o INSS recolha em atraso, e você só vai fazer isso, evidentemente, se ao fazer a conta você descobrir que a diferença no valor de sua aposentadoria vai ser grande. Acho que você entendeu, né, gente? Bom, se você tiver alguma dúvida a respeito disso, pode deixar aqui no comentário aqui embaixo. Caso você queira contratar o nosso escritório para dar uma analisada aí no teu caso, para dizer se você tem direito ou não a uma aposentadoria melhor ou a revisão da sua aposentadoria, o link vai ficar aqui no descritivo desse vídeo também. E por fim, caso você ainda não tenha se inscrito, se inscreva, tá joia? Ah, antes que eu me esqueça, se você conhece alguém para quem esse conteúdo possa fazer diferença, mande para essa pessoa vai te agradecer por essa informação, não vai ficar bravo. Tá joia? Gente, é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, até mais, tchau, tchau.